E aí, nessa história toda, eu conheci uma menina, né? Uma colega minha, que faz muito tempo que eu vi ela. E eu gostaria muito de até encontrar ela, pois faz tempo que a gente se viu. E ela disse a mim, disse, olha, tem uma mulher que tá precisando de uma pessoa para trabalhar no bar. Ela não paga, mas ela dá dormida e dá comida. Então era tudo que eu precisava naquele momento, né? Uma casa com a dormida, com comida e tudo que eu precisasse, né? Então eu fui trabalhar nesse bar. E aí, como eu já disse a vocês, e quem me conhece sabe, né? Que eu sou muito de fazer amizade, muito extrovertido e tal, eu conheci várias pessoas lá. E conheci uma pessoa, né? Que foi o meu primeiro marido. E eu conheci ele lá nesse bar. E a gente acabou se gostando e tal. Só que assim, eu sempre fui muito seca, né? Até hoje eu me reclamo muito às vezes disso, porque minha criação, como eu disse pra vocês, minha criação foi muito difícil e a gente não tinha muito tempo pra carinho, pra amor, pra essas coisas não. Então eu sou muito bruta, muito seca, muito antissocial, né? Porque eu tô começando a ser mais simpática agora, depois da igreja. Quem me conhece aí sabe que eu não era nada simpática, né? Nunca gostei de estar de frescuragem, assim, né? De estar no popular e do mundo com os dentes abertos, né? Porque devido à minha criação mesmo, que foi assim. Mas aí a gente se interessou um pelo outro e ele falou que pra mim ficar com ele, eu teria que sair de lá daquele bar. Porque não tinha como ele viver com uma pessoa trabalhando em um bar. E aí eu fui morar na casa da mãe dele. Aí começou a história de Branca. Até esse ponto era o Iliane. Daí começou a história de Branca. Porque quando a gente se casou, quando a gente foi morar junto, ele não era envolvido com nada errado. Quem era envolvido era o irmão dele e a mãe dele. Só que devido à prisão do irmão dele, ele assumiu o caso, né? Assumiu as coisas. E aí eu já estava morando com ele, e aí ele começou a se envolver, e a fama começou a crescer na cabeça dele, e a convivência foi ficando muito difícil, pois ele me batia muito. Foram 6 anos de um casamento traumatizante, né? Que hoje em dia eu lembro, assim, pra mim hoje em dia tá de boa, né? Porque são só lembranças, mas assim, no começo foi bem difícil, né? Quando eu separei. Porque era por motivos nenhum, né? Ele me agredia e assim, era uma vida muito difícil com ele. Mas era aquela coisa, eu não tinha pra onde ir. Por muitas vezes as pessoas dizem assim, eu vejo, por muitas vezes as pessoas não, eu vejo casos de mulheres que aceitam isso, mas tem a opção de sair, tem a opção de correr atrás da sua felicidade, tem a opção de desistir daquilo, de não permitir que aquilo aconteça. Mas eu não tinha, porque quando eu parava assim, que eu pensava, eu dizia, não, vou-me embora, né? Eu não aguento mais isso, é muito difícil para mim. Mas eu ia para onde? Eu não tinha para onde ir. Eu não tinha alguém que me apoiasse para dizer assim, olha, fulano, eu te apoio, sai dessa vida, né? Eu vou te ajudar. Não, não tinha, gente, não tinha. E qualquer um que quiser falar aí, eu provo para qualquer um que não tinha. Porque o que tinha eram críticas. Nessa época aí eu já estava completando perto dos 17 anos. E era críticas e mais críticas, e a vida do crime crescendo, e crescendo, e Branca se envolvendo cada vez mais, e assim a vida foi passando. Com 17 anos eu fui presa. 17 anos. E aí? Agora, até parece uma coisa normal, né? Porque eu fico tentando entender, minha gente, como é que essas meninas aí tão novas, tão bonitas, se deixam a levar por um caminho assim de destruição, né? Porque temos outras opções, a gente tem opções, né? Mas na minha eu não tinha opção, eu tinha que aceitar tudo aquilo. E aí eu fui presa. O primeiro erro dos maiores que eu fiz foi esse.
assumi as drogas que não era minha. Todo mundo me via, todo mundo me conhecia, todo mundo sabia que eu não era usuária, mas eu assumi. Eu vivia com ele, eu tinha que fazer aquilo, né? Eu não podia tomar outra alternativa, tinha que ser aquela. E aí a polícia chegou, foi a polícia de Recife, e foi assim, uma vergonha muito grande, porque os policiais olhavam pra mim e diziam assim, rapaz, eu não posso acreditar que seja tua. Eu não posso acreditar que tu faça isso. Eu não posso acreditar que tu faça aquilo. Infinitas perguntas que eu só dizia assim, sou eu, foi eu, é tudo meu, sabe? Era só o que eu fazia naquele momento. Mas eles próprios não acreditavam. E aí eu fui presa com 60 gramas de crack inteiro e 16 pedras já fracionada. Porque ele tava fracionando na hora, né? Tava cortando na hora. E aí eu fui pra delegacia. E aí o delegado olhou pra ele e disse assim, você tá ciente que sua esposa vai descer pra Buíque, né? Já tinha até avisado, na época tinha uma colega minha presa lá em Buíque. Tinha até avisado a ela já que eu já ia chegar lá, né? E ele disse, você tá ciente, né? Eu vou assinar o papel dela, né? Pra descer agora. E aí meu ex-marido só respondeu assim. E aí o delegado foi embora. E aí quem entra na história, mais uma vez, Deus. Porque se tu tá com um papel assinado, decretado tua prisão, porque na minha época não existia audiência de custódia não, meu filho, era assinou, era cadeia. Tinha essa de passar por audiência, não, a audiência era quando o juiz quisesse mandar chamar, e olhe lá. E aí já tava assinado. A demora era só amanhecer o dia pra eu ir embora, pra eu subir. E ali eu fiquei ali no meu pensamento, né? Sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo, de todos aqueles problemas. E aí alguém bate na porta. O delegado lá falando comigo lá, os papel assinado. E alguém bate na porta. Com licença, doutor, posso entrar? Eu sou advogado dela. Foi aí, disse o nome da pessoa que tinha mandado o advogado lá. E aí ele disse, você poderia me dar um minutinho? Sem a minha cliente, e aí o delegado me levou para a cela de volta. E em coisa de segundos o delegado volta, olha para mim e diz assim, pode ir para casa. Oi, como assim, gente? Era muita droga, né? Hoje em dia o pessoal aí 3, 4 pedrinhas já cai, né, no modo de falar. E aí imagina naquela, com 60 gramas inteira e 17 pedras fracionadas, 16 eu acho. 16 era 17. E eu olhei assim, pode ir para casa, ele disse. Tá bom. Agradeci, né, a Deus, porque a gente tem que agradecer. Só que naquela época eu não era temente a Deus. Hoje eu agradeço e eu sou temente a Ele. Porque se eu faço alguma coisa de errado, eu sei que Ele tá triste comigo e que Ele vai me castigar. Naquela época eu não pensava assim, né? E aí eu fui pra casa. E foi aquela festa, né? A favela todinha fez uma festa enorme pra mim, pelo que eu tinha feito. E os agradecimentos, e aí mais pessoas passaram a conhecer Branca, mais pessoas começaram a idolatrar Branca, né, por quem eu fui me tornando, pela pessoa que eu fui me tornando, e o tempo passava e nada mudava, violência, violência e muita violência. E aí por hoje é só, que eu vou deixar vocês na curiosidade do restante, porque tem muita história ainda. Mas enfim, é só para vocês aí ir pensando um pouco de tudo que a gente pode fazer na vida para ser uma pessoa melhor. De todas as escolhas que a gente pode fazer para ser uma pessoa melhor. E aí eu quero agradecer a vocês que assistiram aí os vídeos, né? Deixa um comentáriozinho aí para mim saber que vocês gostaram. E se preparem que ainda tem muito mais. Vou deixar outro vídeo aí para vocês com louvor, para que vocês meditem aí, né? E que Deus abençoe a todos vocês.